Gramática com Viviane Martins Avante. A aula de hoje é uso dos porquês. Esse tópico é um tópico que as pessoas mais pesquisam pelo fato de que ocorrem muitas dúvidas em que momento devo empregar. Porque vai depender do contexto. A pronúncia porque é uma pronúncia, né? Tem ali um sentido que todos são iguais, mas na escrita é diferente. Você precisa ali diferenciar. Na escrita é porque separado, porque junto, com acento, sem acento, mas na fala você não consegue perceber essa diferença. O uso dos porquês são divididos em 4 modalidades. Porquê separado é uma pergunta. Essa pergunta, ela pode ser uma frase direta ou indireta. Ou indireta. Aqui você consegue observar que tem aqui por significa que é uma preposição e que é um pronome. A partir dessa informação, você vai ter também o entendimento de que porque não é só frase interrogativa, e sim frase relativa. E relativa. Perceba que aqui eu tenho a interrogativa e relativa. A interrogativa é quando tem ali o porquê logo no início da frase. E tem também porquê no meio da frase. Esse porquê simboliza que é uma frase relativa. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Por que você não foi à reunião? Por que não foi à reunião? Aqui é uma pergunta. Está aqui separado. Por quê? Agora, quando o porquê vai estar no meio da frase ali. Você vai poder substituir o por quando ele estiver no meio, você pode substituir por qual, pelo qual, pela quais. Eu vou escrever aqui para vocês entenderem. Por qual, pelo qual, pelos quais, pelas quais, pela qual.
Então, você pode substituir toda vez que você vê isso aqui, você pode aparecer logo no início da frase ou no meio da frase, você consegue substituir por qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, pela qual. Você vai colocar aqui, ó. Não fui pelo qual estava em palestra. Aqui, perceba, não fui pelo qual estava em uma palestra. Aqui, você consegue substituir por qual, não fui, por qual estava em uma palestra. Você consegue substituir também pelo que, não fui, que estava em uma palestra. Pode substituir também, não fui porque estava em uma palestra. Aqui, eu também posso colocar. Não fui porque estava em uma palestra. Perceba que eu vou tirar aqui, ó, pelo qual, e vou colocar por quê. Porque, olha lá, não fui porque estava em uma palestra. Perceberam que agora, aqui, o porquê está no início da frase. Mais adiante, o porquê já está no meio da frase. Perceberam? E aqui, porquê significa também, tem significado. Significa conjunção. Explicativa e causal. Vai transmitir ideia, vai transmitir ali, vai transmitir uma mensagem. Vai transmitir uma mensagem de causa, motivo e razão. Estamos nesse tópico, porquê, separado. Agora, porquê junto aqui, vamos fazer aqui uma analogia. Porque uma pergunta em que o entrevistador ele conversa com uma determinada pessoa, então
o entrevistador vai fazer perguntas. Por que separado? Porque junto simboliza o entrevistado, é quem vai dizer. Tá? Então, aqui, porque significa que é a resposta. Resposta. Porque junto é motivo e razão. Motivo e razão. Vamos agora para porquê separado e com um acento circunflexo, que eu vou chamar de chapéu. Porque com esse acento circunflexo, que é o chapéu, vai simbolizar o entrevistado, que no final, ali, já no final da entrevista, ele fica à vontade e tira o chapéu. É o que acontece. É o que acontece. Que muitas das vezes, quando a pessoa ela está muito à vontade, ela vai tirar o chapéu, né, ou vai acrescentar o chapéu. No nosso caso, o entrevistado ele retira o chapéu no final da entrevista. Por quê? Porque ele está à vontade, está de uma forma descontraída, está com conforto, e nesse momento o entrevistado, aqui vocês observem, vocês podem aqui observar porque aqui é uma pergunta, não tem acento circunflexo aqui. E o entrevistado aqui, o porquê está separado e sem um acento circunflexo, é uma pergunta. O entrevistado aqui, ele devolve a pergunta ao entrevistador. Ele devolve e ele está aqui com acento circunflexo. Porque dessa vez aqui está com acento circunflexo. Lá, aqui porque ele está sem o acento circunflexo. É ali ele faz uma pergunta. Aqui também ele faz uma pergunta. Porém, ele devolve ao entrevistado. Está com acento circunflexo. O que mudou é que ele está com acento circunflexo. Percebe que aqui, para usar essa expressão porque com acento circunflexo, é no final da frase. E no final da frase pode ter ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, interrogação, vai ter lá no final da frase. E aqui vai ter, no final da frase, e também vai indicar aqui motivo e razão. Motivo e razão que vai indicar. Exemplo.
Aqui, por que você não foi à reunião? Eu posso colocar aqui como resposta. Por que não foi na reunião? Resposta. Por que não foi na reunião? Aqui tem esse exemplo, vou utilizar novamente, porém vou modificar aqui, ó. Por quê? Aqui um exemplo. Por que não foi a reunião? Aí tem aqui a resposta. Vou botar aqui R de resposta. Vou modificar aqui, ó. Não fui. Aqui, só juntar, ó. Não fui porque estava em uma reunião. Perceberam? Esse aqui é o exemplo do porquê junto. E eu vou utilizar ainda esse exemplo aqui, ó. Para responder esse aqui, ó. Porquê separado no final da frase. Exemplo. Não fui. Aqui eu tiro o porquê. Daqui. A explicação é porque separado, com acento circunflexo, com chapéu. No final da frase, o motivo e razão. Exemplo, não fui. Ponto final. E pronto. Aí o que eu vou fazer? Não fui. Aqui eu posso colocar assim, não fui. Colocar o chapéu. Porque separado com acento circunflexo, chapéu, no final da frase, motivo e razão, exemplo. Não fui. Por quê? Eu posso utilizar dessa forma. Perceberam que eu utilizei porque separado com acento circunflexo. Perceberam? Agora, eu posso também utilizar outros pontos. Eu posso aqui acrescentar, aqui, ó, exclamativo. Não fui. Por quê? Posso colocar aqui, ó. Ponto de interrogação, exclamação. Não fui. Você pode também dizer assim, ó. Não fui. Por quê? Não fui por quê? Você deixa só o ponto de interrogação. Não fui por quê? Não fui por quê? Você pode dizer assim, ó. Não compareci. Você sabe. Não compareci, você sabe.
Olha lá, como que fica diferente? Como que fica diferente? Não compareci. Não compareci, você sabe. Por quê? Ponto final. Perceberam a diferença? No porquê, com acento circunflexo, eu vou ali utilizar no final da frase, e no final vai ter ali um ponto final, ou um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, ou ponto de interrogação e ponto de exclamação, dessa forma. E aqui, vocês perceberam que a questão da analogia, né? Vamos dar continuidade na analogia. Então, teve lá o entrevistador que fez a pergunta, aqui o porquê separado, e depois o entrevistado, ele fez a pergunta, o entrevistador fez a pergunta, e o entrevistado, ele responde, aqui ó, por quê. Depois, lá no final, quando ele está bem à vontade, ele vai devolver a pergunta. A pergunta, o entrevistador, ele vem com porquê separado, sem acento circunflexo. O entrevistado, ele já, no final, ele já está bem descontraído, ele ali, ele fica à vontade e ele devolve a pergunta. Ele devolve de que forma? De uma forma diferente. Aqui, ó, com chapéu, né? Ele devolve, ele está com chapéu e ele retira esse chapéu para ele ficar à vontade. E ele retira o que? O chapéu no final. Quando eu falo retirar no final, é que, porque ele, na verdade, o uso é no final. Então, ele tem ali o acento circunflexo, tá? Ele tem ali o acento circunflexo para poder simbolizar que é uma pergunta que vai ter motivo, razão, e que nem sempre vai ser ali uma frase interrogativa. Pode ser uma declarativa, uma afirmação. E tem o porquê junto. O porquê junto, ele vai ficar no meio da frase. Esse porquê junto, ele vai aparecer com o artigo. Primeiro vai aparecer o artigo e depois o porquê junto com o chapéu. Aqui, você vai dizer que o artigo que tiver, o artigo, mais o porquê junto com acento circunflexo, que simboliza que é um substantivo. Artigo mais substantivo. Aqui, ótimo. Exemplo.
Aqui você vai dizer: fui ao cinema, estava ótimo. Aqui você vai dizer o seguinte: fui ao cinema, estava ótimo. O porquê. Aqui você pode colocar o porquê. O porquê da ausência fui ao cinema, estava ótimo. O porquê da ausência. O porquê da sua ausência. Perceberam? Aqui, ó. Fui ao cinema, estava ótimo. O porquê da sua ausência? O porquê? Então, aqui já está porquê junto e com acento circunflexo. Perceberam aqui? O porquê com acento circunflexo. Percebam que aqui você vai seguir a mesma modalidade. Porque junto ele tem um perfil que indica motivo e razão. Lá você também vai ter motivo e razão. Aqui motivo e razão também. Motivo e razão. Então, nós temos aqui uma modalidade, porquê separado, sem acento circunflexo, que é a pergunta. Tem a resposta, 2. Porquê separado com acento circunflexo, 3. E tem o porquê junto com acento circunflexo. 4 modalidades. Uma informação importante que porque junto é ali uma resposta. É uma resposta. Agora, porque com acento circunflexo, ele já não é uma resposta, é uma pergunta. Lá, porque sendo resposta, é junto, não tem artigo e não tem acento circunflexo, não tem no chapéu. Não tem. Aqui, porque com acento circunflexo com chapéu, na verdade, aqui, o entrevistado, ele devolve, agora é o porquê, com acento circunflexo, ele devolve o entrevistado aquela pergunta, aquela resposta que ele fez, que ele respondeu, ele transforma a resposta em uma pergunta. Essa pergunta, dessa vez, ele vai estar bem à vontade com o chapéu. Porque com o chapéu está bem à vontade, já não é mais pergunta, já não é mais resposta. Ele já respondeu bastante. Agora ele vai perguntar. E de uma forma diferente, de boné,
com o artigo, ele vai dominar ali a comunicação, a fala, tanto que a pergunta ele transforma a resposta que ele já transmitiu bastante, ele passa a perguntar, ele domina aquela interação da comunicação. Por esse motivo, por essa razão, que eu vou dizer que ele vai ficar ali no meio, no centro, porque ele domina a conversação, a conversa, a ponto de ele utilizar ali o boné, tirar o boné, colocar o boné, entender como que funciona essa questão desse tópico, uso dos porquês. O uso dos porquês, você precisa entender que não é somente porquê separado, é somente uma frase direta. Não, tem frase indireta, tem frase interrogativa, tem relativa, e pode também ser substituído por qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, pela qual. Porque é uma resposta, e essa resposta ela vai expressar o motivo, a razão do não comparecimento, por exemplo. Porque separado com acento circunflexo, vai ter ali também o motivo e a razão. A diferença é que agora ele está com acento circunflexo, e porque separado, sem o acento circunflexo, ele fica no início ou no meio, e porque separado com acento circunflexo, ele fica no final da frase. Perceberam a diferença? Porque com acento circunflexo e junto, é porque ele já dominou ali a interação da conversa, e por esse motivo ele vai ter artigo e ele vai ter até nome, ele vai ser um substantivo. Por isso, ele vai ficar no meio, ele vai ser o núcleo. Gente, chegou o final da nossa aula, aulão. Essa aula foi preparada para quem vai fazer prova para concurso público com o tópico uso dos porquês. Se você quer dar continuidade no apoio pedagógico, é só você entrar em contato comigo através do número 21 966 16 22 12. Professora, eu quero solicitar os cursos de gramática. Sim, você pode solicitar através do telefone ou então através das redes sociais, todos com o mesmo nome, Gramática com Viviane Martins. Gramática com Viviane Martins, avante! Até a próxima!